Olá, bem-vindos! Olha, no dia a dia do trabalho, poucas coisas são tão frustrantes quanto ralar muito em um projeto e no final ver outra pessoa levando o crédito, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa estratégia bem prática para lidar não só com esses ladrões de mérito, mas também com aqueles colegas que, sabe como é, só pegam carona no esforço da equipe. Pensa aí. Já aconteceu de uma ideia genial que era sua ser apresentada por outra pessoa como se fosse dela? Ou um trabalho seu aparecer com o nome de outro colega? É uma situação que deixa qualquer um indignado. Mas a boa notícia é que tem como lidar com isso. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente conseguir resolver um problema, primeiro a gente precisa entender ele direito, dar nome aos bois. Então, o que exatamente a gente pode chamar de roubo de mérito no ambiente de trabalho? Basicamente, o roubo de mérito acontece quando um colega, de forma injusta, bate no peito para dizer que teve uma ideia, tocou um projeto ou alcançou um resultado que, na verdade, não foi dele. Isso não só desvaloriza quem realmente fez o trabalho, como também, vamos combinar, cria um clima péssimo na equipe. E olha, isso pode aparecer de várias formas. Tem a mais óbvia, que é a pessoa apresentar a sua ideia como se fosse dela na cara dura. Mas também tem umas mais sutis, sabe? Tipo, dá a entender que colegas do mesmo nível hierárquico são subordinados. Ou então, esconder informações para se destacar. Ou simplesmente ignorar e diminuir a participação dos outros num projeto. Agora, o que é interessante é tentar entender o porquê disso acontecer. Na maioria das vezes, esse comportamento vem de uma baita insegurança da pessoa ou de uma competitividade que passou do ponto, sabe? E muitas vezes o que alimenta isso é uma cultura da empresa que é meio permissiva, que deixa esse tipo de coisa passar batido. Certo. Agora que o problema está bem desenhado, vamos para a parte que realmente importa. Como montar uma estratégia de defesa. Pense nisso como um verdadeiro guia de ação para proteger o seu trabalho e a sua carreira. E o plano é bem direto ao ponto, com 4 passos essenciais. A gente vai construindo essa defesa camada por camada. A base de tudo, documentar absolutamente tudo. Depois, a gente passa para uma atitude mais proativa, que é dar visibilidade ao trabalho. O terceiro passo é a comunicação assertiva, para tentar resolver a situação diretamente. E só em último caso, se nada disso funcionar, a gente parte para a escalada, levando o assunto para a liderança. O primeiro passo é o mais importante de todos, de verdade. Crie um rastro. Guarde e-mails, salve mensagens, anote tudo que possa comprovar a sua participação e as suas ideias. Uma dica de ouro: depois de toda reunião importante, mande um e-mail resumindo o que foi decidido e quem ficou responsável pelo quê. Lembre-se sempre disso. A documentação é a sua maior proteção. Vamos para o passo 2. Muita gente boa tem um certo receio de parecer arrogante. Mas entenda uma coisa: dar visibilidade ao próprio trabalho não é se achar, é fazer uma boa gestão da sua carreira. Compartilhe seus resultados, participe das reuniões, mostre o que está fazendo. Fica muito mais difícil para alguém roubar o crédito de algo que todo mundo já viu que foi feito por você. O passo 3 é sobre comunicação direta. Às vezes uma conversa franca e objetiva pode resolver. Este slide traz um exemplo perfeito de como abordar a pessoa. Olha, percebi que o projeto que eu desenvolvi foi apresentado sem o meu nome. Gostaria de alinhar contigo para que daqui para frente as contribuições de cada um sejam atribuídas corretamente. É uma abordagem firme, super profissional e que foca no fato, não em atacar a pessoa. E se o problema continuar, mesmo depois da conversa? Aí é hora do passo 4, escalar. Pegue toda aquela documentação que você juntou e leve primeiro para a sua liderança direta. Se mesmo assim a situação não for resolvida, o próximo passo é procurar o RH. A função deles é justamente mediar esses conflitos e ajudar a manter um ambiente de trabalho justo. Beleza! Agora vamos mudar um pouco o foco para um problema que é parente do roubo de mérito, mas é um pouco diferente. Aquele colega que não contribui como deveria, o famoso peso morto da equipe. O jeito de agir dessa pessoa é clássico, né? Foge das tarefas mais complicadas, vive pedindo ajuda, mas nunca oferece, e muitas vezes atrasa as próprias entregas, o que acaba forçando o resto do time a correr para compensar e não afundar o projeto. E esse slide aqui mostra a injustiça da situação de um jeito genial. De um lado, você tem o esforço mínimo, a fuga da responsabilidade. Do outro lado, a pessoa espera receber o mesmo reconhecimento, os mesmos bônus e as mesmas oportunidades que todo mundo que se matou de trabalhar. Essa conta simplesmente não fecha. A estratégia para lidar com essa situação se baseia em clareza e em impor limites.
Primeiro, faça com que as contribuições de cada um fiquem visíveis, talvez com um relatório simples ou checklists. Um ponto-chave aqui é parar de ficar compensando a falta de esforço da pessoa, porque isso só alimenta esse ciclo vicioso. E, por fim, documente por escrito a divisão das tarefas. Deixar tudo preto no branco não abre espaço para desculpa. Ok, a gente já falou bastante sobre o que fazer, mas é tão importante quanto saber o que não se deve fazer. Vamos dar uma olhada agora em algumas armadilhas que podem piorar a situação e ainda por cima manchar sua imagem profissional. Então, o recado aqui é muito claro. Evite de qualquer jeito o confronto público, a discussão na frente de todo mundo. Deixe de lado as ironias, os comentários passivo-agressivos e nem pense em desabafar ou expor a situação nas redes sociais. Tentar se vingar ou espalhar fofoca só vai tirar o foco do problema real e enfraquecer sua posição. A palavra de ordem é manter a postura profissional, sempre. Bom, estamos chegando na nossa última parte, que amarra tudo isso a um ponto que é absolutamente fundamental: o impacto que essas situações têm na carreira e principalmente na saúde de quem passa por isso. Lidar com injustiça atrás de injustiça no trabalho gera um estresse que não acaba, gera ansiedade e pode levar ao esgotamento total, o famoso burnout. É muito importante entender que proteger a própria saúde emocional não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um ato de inteligência e de autocuidado. E às vezes é preciso ser honesto. O problema não é só uma pessoa, mas a cultura da empresa inteira. É bom ficar de olho nos sinais de alerta. A liderança finge que não vê ou minimiza o problema. A empresa vive passando a mão na cabeça de quem tem comportamento abusivo. Se o roubo de mérito é visto como algo normal do jogo, talvez o problema seja muito maior. Isso nos leva a uma reflexão final que é crucial. Será que a cultura da empresa onde se trabalha está, de alguma forma, permitindo ou até incentivando esse tipo de comportamento? Fazer essa avaliação honesta do ambiente é o que vai ajudar a decidir os próximos passos na carreira. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão muito poderosa. Um ambiente de trabalho saudável, de verdade, começa quando cada pessoa entende quais são os seus direitos, os seus deveres e os seus limites e age de acordo com isso. Se posicionar de forma ética e estratégica não é só uma forma de se proteger, é como se constrói respeito e credibilidade ao longo do tempo.